participou do último estudo? Sim, eu sim. Menos a Letícia, você viu pela internet? Você chegou a ver? Conseguiu ver? Um pouco? Bem, a gente... Cara, acabou sendo uma série grande. Eu não sabia quanto tempo levaria, quantos estudos acabaria levando para a gente poder terminar. Mas, obviamente, é um assunto extenso, né? Obviamente, a gente pegou um ponto e vimos esse ponto através de uma visão mais ampla, desde o começo da criação até o tempo que nós vivemos hoje. Mas a verdade é que tem muitos pontos que foram abordados aqui que a gente poderia fazer estudos focados nele, e com certeza cada ponto a gente poderia meditar e crescer, a gente pode meditar e crescer e aprofundar mais no entendimento, mas basicamente o que eu queria trazer, o entendimento que eu queria mostrar é acerca da imutabilidade de quem Deus é. E que se a gente vê em Jesus Cristo a expressa manifestação de quem Deus é, então eu não olho aqui, tento encaixar o que eu vejo aqui na antiga aliança. Eu tenho que compreender a antiga aliança pelo que eu vi em Jesus Cristo. Se Jesus ele é a expressa imagem de Deus, eu olho para Ele para poder saber como Deus é. Certo? Então se tem alguma coisa que eu não consigo, que eu não estou entendendo muito bem no Antigo Testamento, eu fico com Jesus até que eu entenda. Entende o que eu quero dizer? Porque tem coisas às vezes, mesmo eu estudando certas coisas, tinha coisas que me... Por exemplo, uma das questões que me pegava muito é essa questão da doença. Porque eu comecei a entender na nova aliança que Deus ele não coloca doença em ninguém, que Deus ele é Deus de vida, Deus não é Deus de morte, Deus é Deus que quer curar, Ele não é Deus que quer colocar doença em ninguém, tal, mas sempre tinha uma pulguinha atrás da orelha acerca dos exemplos do Antigo Testamento, onde falava que Deus colocou doença em certas pessoas. E até eu entender e compreender como que a gente encaixa isso né, na questão da graça de Deus e tal, e a gente já falou sobre isso, ficava aquela pulguinha atrás da orelha. E é muito bom quando a gente consegue estabelecer as coisas no seu devido lugar, porque querendo ou não, em Colossenses fala, muito interessante quando Paulo está orando para a igreja em Colosso, ele não ora para que eles tenham uma dupla unção, ele não ora para que eles possam ter mais autoridade, ele não ora para que eles possam ter uma unção específica de alguma coisa. Quando você vê Paulo orando pelas igrejas, e especificamente o que eu estou falando da oração dele para Colossenses, ele fala, olha, eu oro para vocês, para que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E dele começa a dizer, para que vocês possam. Então ele mostra que o conhecer permite que tu possa viver certas coisas. Na verdade, a nossa vivência está diretamente ligada com aquilo que a gente conhece. Um pensamento errado, um entendimento errado vai dar frutos errados. E um entendimento correto vai fazer com que tu possa provar da vontade de Deus para a tua vida. Então ele fala, e uma das coisas que ele fala que iria acontecer conforme a gente conhecesse a vontade de Deus pela sabedoria e inteligência espiritual, através da palavra de Deus, através das escrituras, é que a gente ia crescer no conhecimento de Deus. A verdade é que se eu conseguisse ver as vontades de algum de vocês aqui, se pegasse um de vocês, e eu pudesse ver plenamente as tuas vontades, os teus desejos, os teus anseios, tuas metas, eu iria descobrir quem você é. Eu saberia quem você é, através dos teus desejos, através das suas vontades, das suas metas. Da mesma maneira, a palavra de Deus fala que quando a gente passa a conhecer a vontade de Deus, a gente cresce no conhecimento de quem Deus é. Então é muito bom que a gente consiga colocar as coisas no seu devido lugar, para que a gente possa crescer em conhecimento de quem Deus é. E a gente, às vezes, tem que lidar com certas situações que podem parecer até meio desconfortáveis para nós, mas é muito interessante, até na minha experiência, quando eu consigo entender, tudo faz muito mais sentido e isso expande o conhecimento da glória que eu tenho de Deus e do amor que eu tenho para com o Senhor e das características desse nosso Deus maravilhoso. Então a gente veio falando sobre como Deus ele sempre foi o mesmo em todos os tempos e tal. E como a aparente contradição ela se encontra basicamente nessa antiga aliança que foi colocada basicamente por apenas 1440 anos antes de Jesus, certo? Durante esse tempo foi apenas um detalhe e a gente viu que foi colocado para cumprir um propósito específico e com prazo de validade. Certo? Deus colocou a lei e a aliança da lei por causa da transgressão do povo e para que protegesse o povo e a linhagem que Deus havia separado até que viesse a semente a quem Deus havia dado as promessas. Isso a gente já falou, certo? Deus ele fez uma aliança, presta atenção nisso aqui. Deus ele fez uma aliança com Abraão
em Jesus Cristo. Então a verdade é que quando Jesus Cristo veio, ele não fez uma nova aliança no entendimento de uma que nunca ninguém ouvia falar sobre. Na verdade, ele veio estabelecer a aliança que ele já tinha fechado com Abraão. Só que a palavra de Deus fala que ele fez uma aliança com Abraão e a sua semente. As promessas foram feitas para Abraão e a sua semente, que é Cristo. Certo? Então, essa aliança que veio depois, 430 anos depois, ela veio como uma aliança de Deus com o povo, onde Gálatas fala, especificamente no capítulo 3 de Gálatas, fala que ele fez uma aliança com aqueles que ele tirou do Egito. Então essa aliança de lei, ele nem colocou sobre Abraão, nem sobre Isaac, nem sobre Jacó, nem sobre os 12 filhos. Ele colocou sobre esse povo específico que saiu do Egito. Com intuito, muitos intuitos que a gente falou no último estudo, vários tem os porquês, mas uma das questões é que para proteger a semente e a descendência a qual viria Cristo. Portanto, ela tinha um prazo de validade até chegar Jesus. Porque no momento que chegasse Jesus estabeleceria essa aliança prometida a Abraão, abriria uma nova esperança pela qual nós poderíamos chegar a Deus. Abriria um novo caminho, onde através desse caminho a gente poderia finalmente estar dentro da vontade de Deus, que era como era antes mesmo dele criar o mundo. Certo? Então abra comigo em Efésios capítulo 1. Olha que interessante. Em Efésios capítulo 1, Paulo falando à igreja de Éfeso, ele fala o seguinte, a partir do versículo 3, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Só uma pergunta rapidinho, você precisa ser abençoado? Você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. 4. Como também nos elegeu nele, quer dizer, Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, caridade. Está falando que antes de Deus criar o mundo, ele já havia te elegido em Cristo Jesus, aquele que só iria se manifestar nesse tempo, no tempo temporal, ele ia se manifestar nesse tempo que é há 2020 anos atrás, certo? E ia cumprir um plano que ele já tinha antes dele criar o mundo. Quer dizer, antes de Deus criar o mundo, ele queria que aquilo que hoje está acontecendo fosse verdade. Então quando a gente vai ver em Apocalipse capítulo 13, que ele está falando acerca da marca da besta, ele está falando acerca do anticristo e tal, ele fala daqueles que adoraram a besta, fala aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi imolado antes da fundação do mundo. Falando que Cristo ele já havia sido imolado, já havia sido sacrificado por nós antes mesmo do mundo existir. E a gente já explicou isso aqui, basicamente Deus vive numa temporal. Então quando Deus decidiu, vou criar o mundo, sabendo as escolhas que a gente tomaria e todas as consequências que haveriam, era como se Jesus já houvesse sido sacrificado. Por quê? Porque antes da gente pecar, Deus, mesmo sabendo que a gente iria cair no pecado, ele por amor a nós já havia separado o cordeiro do sacrifício pelo qual nossos pecados seriam perdoados. Quer dizer, ele já tinha visto isso aqui atrás, antes de criar o mundo. Ele não ia esquecer aqui. Então, obviamente, todas as pessoas que vieram depois da criação do mundo, Deus já tinha um plano para lidar com o pecado deles. E é isso que a gente vê, um Deus de graça lidando com as pessoas não segundo as suas iniquidades. Em Salmos fala, Senhor, se você observasse as nossas iniquidades, quem subsistiria? Tipo, Senhor, se tu nos recompensasse de acordo com nossos pecados, quem é que iria subsistir? Quem é que iria conseguir sobreviver? Todo mundo estaria ralado. Certo? Pode ver, um homem até na antiga aliança tinha conhecimento disso. E se apoiava na misericórdia e graça de Deus. E não no quanto ele conseguia cumprir a lei. Engraçado, cara, para a gente não entender isso, a igreja está lotada de legalismo ainda. De legalismo, de pessoas que pregam uma recompensa de Deus através da tua performance. Ou como se Deus, ele agisse com você e teu relacionamento com o Senhor, ou o que você ganha do Senhor, as tuas respostas às orações, como se elas estivessem baseadas na tua performance. Deixa eu deixar bem claro aqui,
a tua performance não tem nada que ver com como Deus te vê, com se Ele responde às orações ou não. A tua performance, você pecar ou deixar de pecar, não tem nada que ver com o amor de Deus por você, com a graça dele sobre a tua vida, com a disposição dele responder às tuas orações, com a disposição dele fluir através de você em poder e te usar. Certo? Porque ele sempre foi um Deus de graça. Certo? Beleza. Então, de novo, continuando aqui. Então, capítulo 1 de Efésios. Capítulo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em performance. É isso que fala? Não, em amor. Ele já sabia que a maneira de nos fazer santos e irrepreensíveis seria através do amor dele, não através da nossa capacidade de andar em santidade e justiça. Certo? Continuando. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha que interessante, a gente não havia nem caído ainda, porque ele não havia criado o mundo, nem criado Adão e Eva, nem criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, então Adão e Eva não haviam pecado ainda, e ele já tinha nos separado para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, se o plano dele já era assim aqui, antes dele criar o mundo, obviamente ele continuou nesse propósito até que isso se cumprisse. E a lei é apenas um detalhe em toda essa história de Deus indo atrás dos homens. A história de Deus indo atrás dos homens começa com, depois que Adão peca, Deus ele vem passear no jardim normalmente e fala: Adão, cadê você? Você vê a figura ali, no comecinho, assim que o homem cai no pecado, de Deus indo atrás do homem. Nunca foi o homem indo atrás de Deus. Nunca foi Deus esperando que o homem buscasse, foi Deus indo até as últimas consequências para poder resgatar o homem. E essa é a diferença, na verdade, do cristianismo e de todas as outras religiões. Todas as outras religiões, elas pregam performance. Você tem que alcançar Deus de alguma maneira, ou alcançar a divindade de alguma maneira, ou alcançar a perfeição de alguma maneira, pelas suas obras, por aquilo que você come ou deixa de comer, por jejum, meditação, seja lá o que for. Você tem que cumprir certos requisitos e você tem que fazer por onde? No cristianismo não, é Deus foi até as últimas consequências para que gratuitamente você possa provar da sua benignidade e bondade. Amém? Então eu quero que vocês abram aqui comigo agora em Lucas capítulo 1. Porque agora nós vamos entrar então na nova aliança. Lucas capítulo 1. A partir do versículo... A partir do versículo 67. Aqui só para colocar no contexto, Zacarias, pai de João Batista, tinha ficado mudo, porque o arcanjo Gabriel falou para ele, ó, tua esposa Isabel vai ter um filho e tal, e ele não creu na palavra do anjo. Ele falou, como é que eu vou saber? Ele pediu um sinal, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Falou, tu vai saber porque você vai ficar mudo, até o dia que isso acontecer. Ele ficou mudo, eu acredito que foi até uma maneira de proteger a vinda de João Batista, porque a palavra tem poder, né? Pô, esse cara está duvidando assim, se eu deixar ele falar, ele vai acabar atrapalhando a parada. Vou fechar a boca dele. Daí diz que depois, quando o bebê nasce, e daí pergunta o nome para Zacarias, Zacarias escreve numa tabuinha, o seu nome é João. E daí a boca dele se abre, ele começa a falar e ele é cheio do Espírito Santo. Então, isso aqui que nós vamos ler não é Zacarias que está falando, é o Espírito Santo através de Zacarias, certo? Então é o próprio Deus falando, amém? Então fala, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ó, já está falando, já em uma visão lá na frente, tipo, após a cruz de Cristo, né? Aqui Jesus ainda nem havia nascido, né? Estava quase para nascer. E nos levantou uma salvação. É isso aí. Quem é mais velho, Jesus ou João Batista? Agora me deu branco. João Batista é mais velho, né? Então é isso aí. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então, quer dizer, tem coisas que vêm sendo faladas desde o princípio do mundo, não é nem desde que Deus fez a promessa a Abraão. Olha a promessa
que o Espírito Santo falou que Cristo cumpriria através de Jesus, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Aqui não está falando de carne e sangue. Aqui está falando de hostes espirituais, aqui está falando de principados e potestades, aqui está falando de pecado, aqui está falando de natureza de morte, certo? Fala que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Põe a morte como inimigo. Continuando, 72. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Que aliança ele está falando? Não é essa. É essa. E lembrar-se da sua antiga aliança. Cadê? E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Olha isso aqui. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor. Alguém aqui pode me achar em Gênesis, quando Deus fala com Abraão? Se por acaso Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou te libertar da mão dos teus inimigos e você vai me servir sem temor. Versículo 75. Em santidade e justiça perante Ele, perante Deus, todos os dias da nossa vida. Você vê Deus falando para Abraão: Abraão, eu vou conceder que você seja libertado de todos os inimigos, que você possa me servir sem temor, em santidade e justiça, por todos os dias da tua vida. Você vê Deus falando isso com Abraão? Não. Como a gente já falou, Deus ele deu uma promessa para Abraão, mas ele deu uma promessa geral. Ele falou: ei, eu vou te abençoar, farei de ti uma bênção, em ti serão benditas todas as nações da terra. E fala: e tu vais ser pai de muitas nações. Abraão nem imaginava o que isso significava. E era tão grande a promessa que a partir de Abraão, conforme os profetas vinham vindo, eles iam revelando que promessas eram essas. Começava a mostrar o que viria, o que se cumpriria. Ó, fica o dedo aí, não precisa abrir. Ó, o que fala em 2 de Pedro, capítulo 1, fala assim, ó. Não, é 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, fala assim: da qual salvação, falando da salvação que viria para nós, inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Ele está falando que os profetas do antigo, eles inquiriram, eles buscaram o Senhor para entender o que é isso, o que o Senhor vai cumprir, o que vai se cumprir quando tu cumprir as promessas que tu fez a Abraão, o que vai acontecer? 11. Indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, que estava nos profetas, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Que glória que havia de seguir a quem? Depois da morte da cruz de Cristo e a ressurreição dele? A nós. Então eles estavam tentando saber algo que aconteceria no nosso tempo. Aquilo que Jesus falou: olha, reis e profetas sonharam ver o que os vossos olhos veem e o que os vossos ouvidos estão ouvindo. Pessoas sonharam, ansiavam por ter o que a gente tem hoje. Quem é que gostaria de estar no tempo de Moisés, poder ver o Mar Vermelho, poder ver a coluna de fogo, poder ver a coluna de nuvem, poder ver os sinais no Egito? Quantos de nós gostariam de estar junto com Elias, para ver os milagres que ele fez, fogo caindo do céu, queimando 102 homens? Quem é que gostaria de estar naquele tempo? Quem gostaria de estar no tempo até mesmo de Jesus, na época de Jesus, andando com Jesus, nossa, vendo Jesus, conversando com Jesus, podendo fazer perguntas para ele, um cara mais sábio, pô, Deus, mano, não precisa nem dizer mais nada. Imagina, mas o próprio Jesus falou: olha, eu vou, e é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não vou enviar o Espírito Santo. Ele falou: é melhor vocês terem o Espírito Santo habitando em vocês do que eu presencialmente com vocês. E Jesus, quando ele estava falando com João Batista, olha o que ele fala. Ele fala dos profetas, dos homens nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Sabe o que ele está falando? Que João Batista era o profeta e o homem maior que todos os outros. Ele era maior que Moisés, ele é maior que Elias, maior que Eliseu, maior que todos os grandes profetas que a gente tem do Antigo Testamento. Jesus falou: João Batista é o maior. É o maior de nascido de mulher. Mas ele fala uma outra coisa. Ele fala: mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Sabe o que isso significa? Isso significa que a gente não entende o que realmente a gente tem. É isso que significa. Isso significa que a gente não entendeu ainda o que a gente tem. Porque a gente gostaria de estar com Jesus na terra. Naquele tempo, há 2000 anos, porque a gente gostaria de estar com Moisés. Nossa, se eu pudesse abrir o Mar Vermelho. Jesus falou que o menor no reino é maior do que ele. Por quê? Porque a nós nos foi cumpridas as promessas esperadas pelos profetas, anunciada antes mesmo do mundo ser mundo. A ti foi cumprido. Você, mesmo que tu seja o pior cristão que existe, o mais fuleirinho, tu é maior que o maior homem que já existiu na face da terra. Por quê? Porque tu não é um mero homem mortal. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então quer dizer, isso Abraão não imaginava o que significava. Porque Deus deu uma promessa onde depois os profetas foram abrindo e dissecando e mostrando o que aconteceria. Resumindo, o que Deus está prometendo para Abraão é o seguinte: eu vou fazer deles a minha herança. Eles vão ser meus filhos e eu lhes serei seu Deus. A promessa era que nós então nos tornaríamos filhos de Deus. Então Jesus vem para revelar o Pai, mas não só o Pai, vem revelar os filhos, vem demonstrar a ti e a mim o propósito pelo qual você foi criado, e o qual não era possível ainda os homens provarem, porque havia uma coisa chamada pecado. Só que Deus aqui, com os homens impossibilitados de serem filhos de Deus, mesmo assim provaram da graça de Deus, por crerem em Deus, e Deus, um Deus misericordioso, demonstrando a sua misericórdia, teve relacionamento com eles, apesar de não chegar nem perto do relacionamento que tu tem com Deus. Isaías chegou diante da presença do Senhor: ah, meu Deus, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, minha boca e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. As pessoas, elas viam o Senhor e bum, caíam como morto. Hoje o teu espírito está constantemente na presença do Senhor, no lugar santo dos santos, onde a presença do Deus Altíssimo se encontra. Tu, no teu homem espiritual, tem intimidade com Deus, onde tu e ele são um só, de tal maneira que ele nunca te deixa, nem te abandona. Você já viu aquela canção de Salmo 51, até no grupo que eu fazia parte, eles cantavam aquele: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua bondade, segundo teu grande e constante amor. Ele fala, não tira de mim teu Espírito Santo, me devolva a alegria da salvação, transforma o meu coração. E tem pessoas hoje na Nova Aliança que cantam essa música, é muito bonita essa música, eu dou vontade de cantar porque é bonita, mas não vale para mim, porque o Espírito Santo não me deixa. Porque Jesus falou na Nova Aliança que ele nunca me deixaria nem me desampararia, porque as promessas dadas aos pais ele cumpriu nos filhos, através de Jesus Cristo. Então esse era o plano desde o princípio, certo? Certo? Só que tinha uma coisa chamada pecado. E nós vamos ver como é que o Senhor lidou com isso. Continuando. Amém. Não, fechou. Então de novo, só a partir do versículo 73. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. E essa santidade e justiça, ela tem a ver com as tuas obras ou tem a ver com a obra de Cristo, a qual te fez nova criatura criada em Deus em verdadeira justiça e santidade? Essa nova criatura, opção B. Amém? Então a questão é a seguinte, mas a verdade é que apesar de Deus ter feito essa promessa a Abraão não viu o cumprimento dela. Abraão não viu, Isaac não viu, Jacó não viu, os 12 filhos não viram. Os antigos não viram o cumprimento da promessa, apesar de haverem crido na promessa que Deus deu. E mesmo pelo fato deles haverem crido e eles terem recebido uma posição de justos, isso em crédito. Em crédito significa, Deus falou, tu és justo, mas ele estava chamando as coisas que não são como se já fossem. Mas a verdade real é que a natureza deles era uma natureza de pecado e de morte ainda. Por quê? Porque ainda não havia vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vai ver em Hebreus capítulo 11, o hall da fama da fé, onde fala das pessoas que andaram por fé e fala das conquistas que eles tiveram. Muitos viram milagres, viram vitórias, viram grandes coisas que Deus fez para eles
através da fé, mas isso foi apenas uma provinha do que Cristo cumpriria aqui, porque nenhum deles viu as promessas cumpridas. Porque eles aqui tinham uma natureza separada de Deus. Existia uma guerra entre Deus e o pecado aqui. Existia uma guerra entre Deus e o pecado, não entre Deus e o pecador. Porque se tivesse uma guerra entre Deus e o pecador, não estaríamos aqui para conversar. Meu irmão, não seria uma guerra, seria uma chacina. Acabou. Ele simplesmente estourava a terra, já era. Né? Simples assim. Então, Deus ele não estava com uma guerra contra os pecadores, mas ele estava com uma guerra contra o pecado. Certo? Então, agora vamos abrir em... Hebreus? Não. Hebreus depois. Vamos abrir em... Espírito Santo. Calma aí, que eu vou lembrar. É aqui em Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Existia uma questão de pecado. Existia um problema do pecado. Porque, uma pergunta que eu faço a vocês. O fato de Deus ser um Deus de graça, Deus ser um Deus de amor, e Ele ter muita paciência, certo? O tempo da paciência, muita paciência com o pecado dos homens, isso significa que ele aceitava o pecado, ele era fraco com o pecado? Isso significa que ele era injusto? Eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus, vamos dizer que tem um juiz, e esse juiz, ele tem um cara que ele gosta pra caramba desse cara. É amigão. E daí o cara comete um crime. O cara vai lá e comete um crime bárbaro. E daí esse cara vai lá e se apresenta diante do juiz. Vamos dizer que ninguém sabia. A corte não sabia que ele era amigão do juiz. E o juiz pega e fala: cara, eu sei que você cometeu esse pecado, esse crime. Esse crime realmente é pesado pra caramba. Mas, mano, eu gosto de ti pra caramba. Eu gosto de ti, eu vou com a tua cara, você é meu faixa. Claro que o juiz ele ia falar muito mais polidamente do que eu estou falando. Mas ele pega e fala assim: quer saber? Eu te perdoo. Pode ir embora. Vou anular aqui tua sentença. Você está liberado. Pode falar: cara, o juiz estava amando o cara. Né? Mas uma pergunta: ele seria justo? Não, ele seria injusto. Então sempre teve um ponto de interrogação aqui. Porque as pessoas começaram a ver que Deus não jogava raio na cabeça das pessoas por pecarem, e isso gerou alguns efeitos. Um dos efeitos foi que pessoas começaram a achar que Deus não era justo. E a gente vê isso no Antigo Testamento, até mesmo entre o povo de Deus. Pessoas duvidando da maneira como Deus lidava com as coisas. Deus não é justo. Não é que Deus não é justo, ele estava tendo paciência. Mas havia a questão do pecado. Deus precisava lidar com o pecado. Sabe por quê? O pecado tem que ser condenado. O pecado não pode passar impune. Deus odeia o pecado. O pecado não pago vai te mandar para o inferno, para deixar bem claro. Tu vai queimar no inferno por toda a eternidade se tiver um pecado não pago em você ou em mim. Certo? Então Deus tinha que lidar com isso, porque Ele, apesar de ser amor, Ele, apesar de ser graça, Ele é justo juiz. E Ele precisa manifestar o seu juízo. E como é que Deus lidou com a questão do pecado? Então, Romanos capítulo 3. Se lembra no estudo passado que a gente falou acerca da lei? E eu afirmei uma coisa, eu falei que a lei, ela não manifestou a justiça de Deus. E isso às vezes é forte para quem tem a lei em uma posição muito onde não deveria estar. A lei ela é muito boa, mas a lei tem um propósito, mas uma das coisas que a lei não fez foi manifestar a justiça de Deus. E esse versículo aqui vai mostrar. Olha o que fala. A partir do versículo 21. Fala: mas agora, e Paulo está falando desse tempo presente que Cristo se manifestou, mas agora se manifestou sem a lei. Fala comigo: sem a lei. Sem a lei. A justiça de Deus. Então, se Deus manifestou sem a lei a sua justiça, então quer dizer que a lei não estava manifestando a sua justiça anteriormente, certo?
Se Deus ele manifestou a sua justiça sem a lei, isso mostra que a lei não manifestou claramente a justiça de Deus. Avançando de novo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então os profetas e a lei anunciaram, testemunharam acerca da justiça de Deus, mas não a manifestaram. Tem uma diferença muito grande. Está fazendo sentido? Sim. Agora que fala no versículo 22, agora ele vai dizer que justiça é essa. Isto é, a justiça de Deus. Fala, a justiça de Deus. Justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui está falando que Jesus manifestou a justiça de Deus para e sobre aqueles que creem. Quando você chega e fala assim, olha que a justiça de Deus vai se manifestar sobre você, hein? As pessoas pensam no quê? Tô ralado, meu irmão. Mas aqui fala que a manifestação da justiça de Deus é sobre e para aqueles que creem. E essa justiça não é você ser condenado, mas você ser justificado com a mesma justiça que Deus tem. Aqui está falando a justiça de Deus. Então, quando você recebe a justiça de Deus, e essa justiça está sobre você, quando você crê em Jesus Cristo, que justiça é essa? É a própria justiça de Deus. Então está correto eu afirmar que eu sou tão justo quanto Deus é justo depois que eu aceitei Jesus como seu Salvador? Sim. Sim. Porque eu recebi a justiça de Deus. Cara, isso é justiça pra caramba. Isso, cara, se a gente entender isso, a gente, cara, não tem como você não viver uma vida frutífera no Senhor e de relacionamento com Deus se tu entender isso aqui. Olha o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele está falando, todo mundo pecou, tanto judeus quanto gregos. Portanto, todo mundo é justificado pelo mesmo caminho. Não uns através da lei, outros através da fé, não. Todos é através da fé. Seja grego, seja judeu, seja gentil, seja israelense, certo? 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, você vai ler em Colossenses e em Efésios, fala redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Então, quando está falando de redenção, está falando de tu ser libertado dos teus pecados. E quando fala que nós somos justificados gratuitamente, a palavra justificados aqui também significa você se tornar aquilo que você deveria ser. Você ser justificado significa você ser reconectado aqui de novo, antes da queda do homem. Quer dizer, no momento que tu é justificado, você se torna aquilo que você deveria ser. Não há mais falta nenhuma. Sabe o que significa? É muito mais do que bênçãos. É muito mais do que você receber coisas. É uma nova natureza. É uma nova posição. É literalmente tu se tornar filho de Deus vivo. Esse é o cumprimento das promessas que Deus deu a Abraão. Certo? Agora olha isso aqui. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então ele está falando, Deus propôs que a gente recebesse essa redenção através do sacrifício de Jesus Cristo, certo? Para demonstrar a sua justiça. Agora isso aqui. Quer dizer, ele fez isso para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha que interessante, de novo. Uma vez eu vi tá muito horrível isso, mas estava essa mulher crente, eu não sei se era ou não, mas ela estava filmando um cara definhado numa cama. O cara todo definhado, não estava definhando, o cara estava definhado já. O cara não conseguia falar, o cara estava cheio de ferida pelo corpo. E ela filmando, falando, olha gente, viu o que dá adulterar? Aqui ó. É aqui que acaba, é assim que acaba. Deus é amor, hein? Mas Ele também é justiça. Cara, graças a Deus pela graça de Deus, porque se tu recebesse a justiça que você crê que é a que você está mencionando, ela seria, abrir a terra, ela ia direto para o inferno.
E existe isso, e as pessoas falam isso. E eu entendo que Deus é amor e Deus é justiça. Eu entendo isso. Mas quando as pessoas falam isso, qual é o entendimento que dá? Corre que lá vem Deus. Corre que Deus está bravo, está irado e Ele está vindo para te pegar. Não, né? Eu já vi bem pior. O marido traiu a esposa, né? E ela é de alguma igreja. E aí ela me contando e tal, e ela falou assim, aí eu entreguei ele para os irmãos levaram, os irmãos do PCC. Nossa. Era a melhor justiça de Deus. Levaram e agora está na mão de Deus. Claro. Ótimo. Legal, tá bom. Cara, é isso. Cara, isso é o quê? Infelizmente, onde nós chegamos como igreja, cara. Porque isso demonstra a falta de conhecimento da natureza de quem Deus é. Porque, de novo, se eu falar assim, gente, eu recebi uma profecia, nossa, tive uma visão aberta, e a questão é o seguinte, amanhã Deus vai manifestar a justiça dele sobre a terra. Amanhã Deus vai manifestar a justiça dele sobre a terra. O que a gente pensaria? O que geralmente as pessoas pensam? Tá louco, mano, vai ser raio, vai ser fogo, é pedra caindo do céu, tá louco, estamos ralados, já era, acabou, não é? Não é ideia? Ó, amanhã vai manifestar a justiça de Deus. Não é o que fala aqui. Aqui fala que Deus manifestou, então no versículo 25, para demonstrar a sua justiça. Como que Deus vai demonstrar a justiça, Paulo? Pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Sabe como é que Deus demonstrou a justiça dele? Deus demonstrou a justiça dele contra o pecado, perdoando o pecado de todos aqueles que ele teve paciência com seus pecados nesse tempo. Quer dizer, quando ele estava amando as pessoas aqui, todos os pecados deles, ele já estava em crédito jogando para Jesus. Jogando para Jesus. Jogando para Jesus. Porque se o fato fosse que Deus precisasse condenar o pecado até que Cristo viesse, condenar no entendimento de derramar juízo, quando trouxeram a mulher samaritana, a mulher pega em adultério, Jesus tinha que ter apedrejado ela. Mas ele não havia morrido e ressuscitado ainda. Mas o que ele falou? Eles não te condenam? Eu também não te condeno. Vai, pois, e não peques mais. Então quer dizer, Deus demonstrou a justiça dele como? Perdoando pecados. Mas como é que ele perdoa pecados? Porque ele não pode simplesmente passar um pano quente sobre os pecados. Não, você não está entendendo. Para ele poder te perdoar, ele teve que moer o filho dele. Ele teve que moer o filho dele. Então a verdade é que durante todo esse tempo, até mesmo debaixo da lei, porque Deus, ele não, mesmo debaixo da lei, você vê a graça do Senhor. Porque se Deus tivesse realmente recompensado eles de acordo com os pecados deles, não haveria nem sacrifício para pecado. Todos os pecadinhos que acometesse ia ser punido. Mas você vê a graça de Deus na questão dos sacrifícios que cobriam o pecado, que era uma alusão que viria depois. Mas a verdade é, como é que Deus condenou os pecados? Em Jesus Cristo. Ele pegou os pecados de toda a humanidade, colocou sobre Jesus e condenou o Filho dele no teu e no meu lugar. Amém. Dessa maneira, ele acabou com o pecado. Amém. Não com a capacidade do homem pecar, Sim. mas com a punição e inimizade entre Deus e o homem pecador por causa do pecado. Entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Deus tinha uma inimizade com o pecado, que afetava diretamente as promessas que ele queria entregar às aquelas pessoas e elas não podiam receber, e também influenciava diretamente no relacionamento que ele queria ter com eles. Porque ele não queria ter relacionamento de senhor com servos, mas de pai com filhos. Amém. Então, obrigado, meu amor, que você veio para mim. Nossa, muito legal. Chegou agora, mano. Você chegou agora. Obrigado, meu amor. Mas tudo que a gente, né? Amém? Glória a Jesus. Sabe. E confirma mais. e concorda, né, amor? Você concorda. Então, olha isso aqui. Então, aqui mostra que Deus, ele manifestou a justiça dele, perdoando pecados. Olha que interessante. O dia da manifestação da condenação do pecado foi o mesmo dia da demonstração da maior misericórdia que Deus havia demonstrado. O mesmo dia que ele demonstrou, cara, inflexibilidade para com o pecado. Um dia que ele mostrou toda a ira dele contra o pecado, toda a condenação contra o pecado, ele demonstrou misericórdia para todo mundo. Porque ele condenou o filho
para poder perdoar os ímpios, para que os ímpios pudessem se tornar filhos. Uma pergunta: a questão do pecado foi resolvida com Jesus ou não? Glória a Deus. A questão de Deus com os homens e o pecado nos separar ou impedir que a gente tenha relacionamento com Deus foi de uma vez por todas resolvida. E, continuando, 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, e para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Então ele está falando, isso que Jesus fez foi para mostrar que Deus é justo, para mostrar que ele é justo, que ele não deixa pecado passar impune, que a misericórdia e graça dele não significa permissividade para com o pecado, que ele é totalmente rigoroso contra o pecado, ao ponto de Hebreus falar para a gente seguir o exemplo de Jesus, e ele fala, porque vocês ainda não combateram o pecado até o sangue. Jesus combateu o pecado até o sangue, até a morte. Então quer dizer, cara, Jesus não brinca com o pecado. Jesus ele não aceita o pecado. Deus não aceita o pecado, só que ele nos ama. Então ele demonstrou que ele era justo, porque ele condenou todos os pecados, que alguém poderia apontar o dedo na cara dele e falar, mas você deixou passar os pecados de Abraão. Não, mas você deixou passar os pecados de Melquisedeque, e aí? Ele falou, não, condenei todos os pecados em Cristo Jesus. Então, para mostrar a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, mas também para demonstração, neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo, fala comigo, justo? Justo. E justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha isso aqui. Se Deus pegasse todo mundo na face da terra e mandasse todo mundo para o inferno, vai para o inferno para ser condenado, ele seria justo? Seria justo. Ele seria justificador? Não. Ele seria justo, mas não seria justificador. Ele seria justo porque ele condenou o pecado e deu para nós o que nós merecíamos. Mas o fato dele condenar o filho dele no nosso lugar, ele mostrou que ele é justo, porque condenou todos os pecados, mas também justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Cumprindo então e lidando com a questão do pecado, que era o que era o que o inimigo tinha, na verdade, para nos afastar de Deus, para fazer com que a gente seguisse o caminho dele e para que a gente não pudesse provar da vontade, boa vontade que Deus tinha e tem para conosco. Faz sentido? E daí quando você vai ver em 1 de João, que fala que se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo, o qual é o preço de propiciação pelos nossos pecados. Ele fala não somente os nossos, mas o de todo o mundo. Então deixa eu dizer uma coisa, os pecados que Deus condenou em Jesus Cristo não foi só os pecados daqueles que ele sabia que o iriam aceitar. Deixa eu falar uma coisa, todos os pecados que já existiram ou vão existir de todas as pessoas na face da terra já foram condenados. Não existe pecado que já não tenha sido condenado. Então Jesus ele pagou o preço dos pecados por todos, por todo mundo, em todos os tempos, em todas as nações. Todos os pecados. Então se Jesus pagou o preço de todos os pecados, como é que vai pessoas ainda para o inferno? Natan, você acredita no universalismo, que todo mundo vai ser salvo até Satanás vai se converter no final? Não, é claramente que a Bíblia demonstra o contrário. Mas as pessoas vão ser condenadas não por causa dos seus pecados pessoais, mas por causa de um único pecado que agora leva as pessoas à condenação. Que na verdade é o pecado desde o princípio, que realmente faz com que as pessoas não se acheguem a Deus. Que é não crer em Deus, não crer em Cristo, não crer naquele a quem Ele enviou. O único pecado que condena as pessoas hoje não é mentira, não é adultério, não é homossexualismo, não é matar, roubar, é não crer em Cristo. Os pecados do cara mais pecador hoje já foi perdoado em Cristo Jesus. Você pode falar, não, Natan, você não pode dizer isso. Você não pode chegar para mim e dizer que o pecado do cara que está pecando conscientemente, Deus já perdoou o pecado dele. Meu irmão, você está colocando o pecado de um homem, o pecado que o cara está fazendo, acima do que Jesus Cristo fez. Não, mas você não está entendendo quanto o cara está pecando. Não. Tu não está entendendo o que Cristo cumpriu na cruz. Tu não está entendendo o que significa Deus se fazer homem e morrer como envergonhado, pecador, como tudo que existe de pecado, sobre ele, passar tamanha vergonha e humilhação por amor àquele homem, e ser condenado no lugar daquele homem, e você querer colocar aquele pecado acima do que Cristo fez. Tu que não sabe o que isso significa.
Porque você entende isso, meu irmão, é o escândalo da graça. Tipo, meu irmão, que doideira. Você se assusta com a benignidade dele. Você se assombra com a sua bondade. Isso vai fazer você servir a Deus e não querer pecar muito mais do que um temor de punição faria. Porque o fato de Deus chegar para você e falar assim, eu te perdoo, não só dos pecados passados, dos presentes e dos futuros, e ao mesmo tempo falar para você, tá bom, mas vai e não peques mais, é que mostra que Deus vê na misericórdia e benignidade dele um poder muito mais efetivo para separar o homem da prática do pecado do que o temor de punição. Porque senão ele falaria, cá, cuidado, Jesus morreu, mas se tu fizer eu vou derramar uma irinha sobre você aí. Ele deixaria a lei. Deixaria a lei, exatamente. Então o fato dele perdoar e falar, escancarar, eu te perdoei de uma vez por todas, vai e não peques mais. Isso demonstra que isso que ele deu, que é o perdão, a misericórdia, a graça dele, é o que nos empodera a andar em santidade. Tá perdoado, irmã, tá perdoado. Na cruz de Cristo foi perdoado. Não, é isso que dá a pregar graça, né, cara? Jesus já perdoou. Ó, você começa a pregar graça, é isso que acontece. Não falou. Tá falando. Vamos lá. Ó, Corta no YouTube. Não, eu não vou dizer quem foi, né? Assim, ó, vamos lá. Ó, vocês estão entendendo? Sim. Cara, meu irmão, isso liberta. Isso mostra que aquilo que Deus sempre quis demonstrar sobre os homens, ele demonstrou. Ele cumpriu em Cristo Jesus. Aquilo que ele já anunciava lá em Abraão. Agora, olha isso aqui. Você lembra quando Jesus, ele nasceu? E daí os anjos apareceram para alguns pastores. Pra você ver, né, cara? Quando Deus ele é humilde de coração. Ele podia aparecer para qualquer um cara estrela da época. Ele apareceu para uns pastores. E o que eles anunciaram? O que o anjo anunciou? Paz na terra, boa vontade para com os homens. A minha pergunta é, que paz na terra? Porque estava falando de paz entre os homens? De não haver mais guerra? Às vezes as pessoas cantam isso no Natal como anunciando, tipo, paz na terra, vamos largar as armas, vamos ter paz entre os homens. Não é isso que os anjos estavam declarando. Quando eles falaram paz na terra, boa vontade para com os homens, não estava falando de paz entre os homens, porque o próprio Cristo falou que eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer dissensão, vim trazer espada, eu vou botar em dissensão uma casa, por causa da verdade que eu vou falar. Ele não estava falando de paz entre os homens, sabe que paz ele estava falando? Deus para com os homens. Ele estava anunciando paz aos homens. Paz e boa vontade. Boa vontade de quem? De Deus para com os homens. Aleluia, glória a Deus. Foi anunciado a paz de Deus para com os homens. Como? Pelo sacrifício de Cristo. Pela morte. O pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre o pecado. Não passa um pano. Não, ele tira o pecado do mundo. Amém? Olha o que ele fala agora em Romanos capítulo 5. Vira uma página. A minha só virou uma página. Capítulo 5, a partir do versículo 1, fala assim: tendo sido está no futuro, no presente ou no passado? No tempo da palavra. Passado, né? Passado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pula para o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quem que ele morreu? Ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o fato aqui, o ponto que Paulo está falando, não é simplesmente o amor de Deus para com os pecadores, não é isso. Ele começa a falar que Deus provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, quando nós éramos pecadores. Mas o ponto dele é nossa posição agora diante do Senhor, avançando. Logo, muito mais agora. Fala comigo, muito mais agora. Muito mais agora. Quer dizer, se ele te amou naquele tempo que tu era ímpio, agora que tu aceitou ele, muito mais agora, seremos por ele. Cadê? Seremos, cadê? Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Quer dizer, se ele pagou o preço quando você era pecador, antes de tu sequer pensar nele, agora que tu já aceitou ele como Senhor e Salvador, tu tem dúvida se Deus ainda se ira contigo ou não? Logo, muito mais agora, tu está livre da ira de Deus. Tu tem paz com Deus. 10. Porque se nós, sendo inimigos... Dê uma olhada ali no... Dê ali, meu amor, por favor, você já acabou? Falta 10 minutos. Tá. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui está falando que Deus, ele pagou o preço dos pecados de todo mundo. Agora, aqueles que entram nessa aliança, cara, não é para tu ter mais dúvida acerca do amor de Deus para com você. Não existe mais ira. A ira de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. Isso não significa que não existe uma ira futura. Existe uma ira futura para aqueles que rejeitam a Cristo. Certo? Mas a verdade é que a ira para os pecados pessoais de cada um já foi perdoado. O que vai condenar os homens lá na frente é o pecado de não crerem em Cristo Jesus. Amém? Amém. Agora olha o que fala em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Olha que interessante. Aqui, cara, Hebreus é top. Hebreus é top. Romanos é top. Hebreus é top. Muito massa. Mas Hebreus, ele começa a fazer uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, a diferença, como uma já passou e agora a gente está vendo sobre uma nova aliança, e como essa nova aliança não é uma anarquia, não é que não existe lei, mas existe uma nova lei, certo? Existe uma nova lei diferente daquela lei. Essa era a lei das obras, essa aqui é a lei da fé. Essa aqui é o homem que cumprir a lei vai receber a vida por ela, pelo cumprimento da lei. A nova lei é, você recebe a vida e é justificado pela fé em Cristo Jesus. Certo? Aqui você recebia bênçãos porque você produzia, porque você dava o dízimo, porque você cumpria o que você tinha que cumprir. Aqui você é abençoado porque Cristo cumpriu a lei e porque Ele te fez justo diante de Deus. Então aqui você tinha que alcançar a paz com Deus, aqui te foi dado gratuitamente. Aqui você tinha que fazer sacrifícios contínuos pela remissão dos seus pecados e tu nunca tinha uma consciência limpa de pecado. O que isso significa? Tua consciência nunca ficava descansada com o fato de eu tenho paz com Deus. Você sempre tinha uma consciência de pecado. Então aqui tu recebe o pecado perdoado através de Jesus Cristo e o efeito dele completo. Porque não é só um perdão de pecados, é justamente a extração do pecado, como se tu nunca houvesse pecado. Quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que Ele faz assim com o teu pecado. Não. Ele lança para trás, Ele paga, Ele tira de você e te transforma numa nova criatura, a tal ponto, quando Ele olha para você, é como se tu nunca houvesse pecado. Glória. É como se tu nunca houvesse pecado. Quando a gente estava na antiga aliança, você tinha que cumprir leis para ser abençoado. Quando você está na nova aliança, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo Jesus. Quando você estava na antiga aliança, você era servo de Deus. Quando você está na nova, você é herdeiro de Deus, gratuitamente se torna filho de Deus e, portanto, co-herdeiro de todo o reino de Deus e co-herdeiro de Cristo. Certo? Agora o que ele fala? Então ele comparando essas duas alianças, capítulo 10, versículo 1 fala assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, quer dizer, uma imagem caricata, um desenho acerca de, mas não a imagem exata. Então, porque tendo a lei a sombra, a lei tinha a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas, nunca, fala comigo, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Aquilo que todo ano tinha aquele dia do sacrifício pelo povo e pelo sacerdote, onde o sumo sacerdote pegava do sangue do cordeiro e levava até o interior do véu, onde a presença de Deus estava, onde só o sumo sacerdote podia ir, e uma vez no ano só.
E ele ia lá e colocava o sangue sobre a Arca da Aliança ali, sobre o Mercy Seat, como é que é em português? Esqueci. E colocava o sangue lá pela remissão do povo e tal, mas ele fala, esses sacrifícios que eles faziam cada ano, nunca... Oi? Não, é depois quando entrava no Santo dos Santos, ele colocava sobre o Mercy Seat, esqueci agora em português. Mas ele levava o sangue lá para dentro. E pela remissão dos pecados do povo, tá bom? Mas aqui fala que esses sacrifícios nunca poderiam perdoar pecados. Versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque purificados uma vez, fala comigo, uma vez. Os ministrantes nunca, fala comigo, nunca mais teriam consciência de pecado. Ele está falando, se aquele sacrifício de bode, de carneiro, pudesse tirar pecado, eles haveriam oferecido apenas uma vez. Porque oferecendo uma vez, fui perdoado, eu teria consciência que estou perdoado e acabou. Nunca mais eu ofereceria sacrifício. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. E aqui não está falando de comemoração de, que legal, pecado. Não, é comemoração de relembrar que tu é pecador. Toda vez que eu ia oferecer sacrifício mais um ano, irmãos, novidade, tu ainda é pecador. Se ela oferecer sacrifício. Então era para relembrar na mente do homem quão pecador ele é e como ele necessitava do sangue de um Salvador. Certo? Como é que tem o tempo aí, irmão? Falta 2 minutos. 2 minutos. Então vou parar rapidinho. Continuando. Então olha isso. Então ele está falando que se o sacrifício do Antigo Testamento pudesse ter santificado os ministrantes, acabou. Eles não precisariam estar fazendo mais sacrifício todo ano. Então quer dizer, aquele sacrifício, o intuito deles era sim demonstrar a misericórdia de Deus, mas anunciar um sacrifício futuro que viria, certo? E relembrá-los que isso você é pecador, tá? Então quer dizer, apesar do cara ir lá e cerimonialmente o pecado dele era coberto, não conseguia lidar com a consciência do pecado do homem. Sabe essa consciência que te condena? Você não fez o suficiente, você pecou, isso não deveria mais haver na vida de um cristão. Entenda, não estou dizendo que tu nunca mais vai ter o entendimento de certo e errado, não é isso que eu estou falando, mas uma consciência que te condena, a gente não deveria mais ter. Consciência de pecado, de que tu é pecador, de que tu está separado de Deus, que tu mereces condenação, isso não haveria de ser. Porque apesar dos sacrifícios no Antigo Testamento não haverem lidado com a consciência, o sacrifício de Cristo Jesus funcionou e lida com a consciência. Por isso fala, cheguemos pois com ousadia, por isso cheguemos com inteiro coração, tendo as consciências lavadas com, esqueci agora, acho que está aqui perto. Isso, aqui versículo 22. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então quer dizer, o sacrifício de Jesus é tão real e tão poderoso que lida com a tua consciência. Em 1 João fala que se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se Deus ele não te condena porque ele é maior que o teu coração, isso significa que Deus entende algo que o teu coração ainda não está entendendo. Por isso teu coração está te condenando, certo? O que você deve fazer? Levar o teu coração a entender como Deus te vê. Quando o teu coração chegar ao ponto de entender como Deus te vê, tu também não vai mais te condenar. Entende? Não estou falando da tristeza segundo Deus, aquela tristeza de quando você faz algo errado, você fala, Senhor, me desculpa e tal. É uma condenação de tipo, cara, vou ser punido, estou separado de Deus, aquela condenação onde a condenação do mundo, ela traz morte porque ela faz com que você se sinta separado de Deus, como se você perdesse algo de Deus, como se Deus ele parasse de responder suas orações ou alguma coisa. É uma condenação que te cega para o sacrifício da cruz de Cristo. A tristeza, segundo Deus, ela faz com que você reconheça teu erro, mas ela potencializa o que Cristo fez, porque ela aponta para quem tu é através da cruz de Cristo Jesus. Faz com que tu perceba, Senhor, eu me desculpo por ter feito isso, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem na verdade fui criado para ser, eu sei que essas ações não condizem com quem eu realmente sou, e já que eu não estou na carne, estou no Espírito, quem determina quem eu sou não é minha obra, mas o que tu cumpriu por mim.
E eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Então tu não se identifica com o teu homem carnal, você se identifica com o teu homem espiritual, que foi criado em Deus em verdadeira justiça e santidade. A tristeza segundo Deus opera isso. Arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Então qualquer coisa que te faça ver aquém da cruz de Cristo, ou faz com que você se sinta rejeitado por Deus, não vem de Deus, é do diabo, e você deve limpar essa consciência através de ver o sacrifício de Jesus, o que ele cumpriu por você e quão real e poderoso foi. Amém? Então, uma passagem por isso. Por esse ponto, mas... Uma vez eu estava bem me condenando, e aí eu abri a Bíblia e saiu Isaías 44, 25. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados. Uau. E nunca mais voltarei a pensar neles. Aleluia. Glória a Jesus. Quer dizer, eu por mim mesmo. Quer dizer, eu vou fazer. Tá? Eu que ensinei ela. Deus apaga até o pecado do orgulho. O orgulho da minha discípula, porque ela falou assim, abrir a Bíblia então dá certo, né? Você faz isso Eu mesmo. faço isso, eu ensino as meninas. Comigo sempre dá certo. Viu? Aí, ó, pra também. Sejamos feitos segundo a vossa fé. Eu, meu irmão, às vezes eu abro e digo, meu Deus. Sério, foi o dia que eu tava super, eu não tenho mais jeito, sabe? Eu falei, nossa, Deus, falou sério, não tem mais jeito, sabe? Eu sempre vou fazer isso, não vou conseguir. Já era. E aí, pá, opa. Sabe o que é isso? Essa consciência de pecado é justamente isso. É justamente tentando tirar o nosso foco do que Cristo cumpriu. Então, quando a gente começa a entender o que Cristo lidou, e é o ponto que eu vou chegar agora. O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: Cristo não só pagou o preço de todos os pecados de todas as pessoas, tá? Mas ele pagou o preço de todos os pecados em todo o tempo, passado, presente e futuro. Os teus pecados que tu ainda vai cometer já foram perdoados. Amém. Já foram perdoados. Jesus, tu não tem que reaplicar o sacrifício de Jesus em nenhum pecado novo que você comete, porque ele já perdoou todos os teus pecados, passados, presentes e futuros. E esse versículo vai mostrar isso. E a gente tem que acreditar nisso, porque a gente nasceu há muito tempo depois do sacrifício de Jesus Cristo, e se ele não pode perdoar pecados futuros, estamos calados. Só está salvo dali para trás. Não é verdade? É que ele perdoou todos os pecados através do sacrifício dele. É o que vai mostrar aqui. Então vai lá. Então olha isso aqui. Porque é impossível, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, está falando de Jesus. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Está falando, entrando no mundo, disse: sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste. Mas isso é Deus que estipulou. Deus falou para fazer sacrifício e oferta para o pecado. Mas não é algo que ele queria, não é algo que ele tinha desejo. Não é algo que Deus precisava. Os homens precisavam desse exemplo. As coisas que Deus pede para tu fazer, só deixar claro uma coisa. As coisas que Deus pede para a gente fazer, não é para que ele possa ter algo a mais. É para nós. É para o nosso bem. Tá? Então, ele está falando, aqui fala, entrando no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quer dizer, Deus não queria sacrifício e oferta para o pecado, aqueles de cabra, de touro, mas ele preparou um corpo. Para quem? Para Jesus. Ele preparou um corpo para o Messias que viria, para o Deus encarnado. Cara, olha que incrível isso. 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então quer dizer, sacrifício para o pecado Deus não quer, a não ser um só. Daí depois ele fala, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios de touros, de grinalda e de aquele... Ele não se agrada disso. Então por que ele mandou fazer? De novo, é pro homem aprender algo, pro homem estar olhando o cordeiro e botar a fé num sacrifício e não na sua obra, para quando viesse o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu, acabou, entendi. Entende? Mas ele não queria isso. O que ele queria? Olha o que ele fala. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então ele falou, ele não queria sacrifício para o pecado, ele preparou um corpo. Ele não queria oblação para o pecado,
mas ele se agrada de eu cumprir a vontade que ele me trouxe para cumprir. Está falando de Jesus. E ele está falando, no princípio do livro está escrito de mim. Sabe o que eu me lembro quando eu leio isso aqui? A semente da mulher pisará na cabeça da serpente e ela lhe morderá o calcanhar. Estava lá anunciando, lá atrás. Então quando Jesus entrou no mundo, Deus preparou um corpo para Jesus. Deu um corpo físico para ele, que seria o preço de sacrifício perfeito para todos os pecados. Olha que incrível isso. Quer dizer, ele cumpriria o macetar a cabeça de Satanás através da pisada dele. Amém? Amém. Continuando. Então diz, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então para tu ver, isso aqui que os homens faziam nem agradava a Deus, não era nem algo que agradava a Deus é o coração disponível e sincero ao fazerem isso, mas não o sacrifício em si. 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de quem? De Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro testamento para estabelecer o segundo testamento, certo? 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Fala comigo, uma vez. Uma vez. Então olha isso, a vontade de Deus era que através do corpo de Cristo, ele fosse sacrificado em nosso lugar e de uma vez por todas aniquilasse o pecado. De uma vez por todas nós fôssemos santificados. 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, então de novo ele falando como é que é na lei, cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este quem? Jesus, havendo oferecido para sempre, fala comigo, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Alguém já ouviu aqui falar do termo de aplicar o sangue de Jesus? Ou você entrar debaixo do sangue de Jesus? Ou você, quando você peca, você tem que aplicar o sangue de Jesus nos teus pecados, você tem que entrar debaixo de novo. É como quando você comete o pecado, você tem que pagar o preço deles ainda. E muitas pessoas veem isso como, tu tem que pedir perdão, até o ponto que você não pede perdão, o teu pecado não está perdoado. E eu não sou contra você pedir perdão, mas é mais ou menos quando você pede perdão para tua esposa. Quando você pede perdão para tua esposa, você espera que ela te perdoe. Você não pede perdão, tipo, ai meu Deus, você fica de mim. Não, você pede perdão esperando que ela te perdoe. Você sabe da aliança que você tem com ela, não é verdade? Mas você pede perdão por quê? Por carinho, por tipo, senhor, vacilei, pô, minha esposa, desculpa. Não é? Na verdade, é a mesma coisa com Deus. Mas você não pede perdão para que então o sangue de Jesus seja aplicado sobre o teu pecado. Não. Todos os teus pecados, de uma vez por todas, foram perdoados. E agora Jesus está descansando, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Ele não está aplicando sangue nos pecados das pessoas. É o nosso pedido de perdão para conservar uma consciência limpa, né? Sim. E conservar o relacionamento. Sim. E também para não dar lugar ao diabo. Tem algumas razões da questão temporal também, que é o efeito do pecado no mundo temporal, que ainda tem efeito quando você peca, ainda tem frutos de morte, mas, então tem essas questões, mas a questão de nós para com Deus, todos os nossos pecados já foram perdoados. Está fazendo sentido aqui? Vocês estão vendo que é isso que está falando aqui? Sim. Então, de novo, mas este havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando, até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem é que foi santificado? Eu. Então você foi aperfeiçoado para sempre. Então Cristo não só perdoou os pecados de todo mundo, mas Ele perdoou todos os pecados de todos os tempos, de todo o mundo. Glória. E a verdade é que agora nós temos uma aliança com o Senhor que é imutável. E os erros, falhas que você possa ter não muda em nada o seu relacionamento que você tem com Ele, o relacionamento que Ele tem com você.
Não muda em nada. Isso não quer dizer que o pecado possa não afetar o teu relacionamento com o Senhor. Não vai afetar o relacionamento que Deus tem com você e como Ele te vê, mas pode afetar a maneira como tu vê Deus. Pode afetar a tua sensibilidade para com Deus. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, em relação a Deus para com os homens, a questão pecado já está resolvida. Amém? Amém. Minha versão aqui Fala, é Bruno. bem interessante. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Glória a Jesus. Muito bom. Muito bom. Então, para finalizar agora, eu vou ler um verso aqui, nem vou pedir vocês abrirem, mas está em Isaías 54, versículo 7. Fala assim: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, finalmente, Deus, que foi tão longe, agora pode ter aquele relacionamento que Ele planejou antes de criar o mundo. E nós vivemos nesse tempo. Amém? Amém. Fez sentido? Através de Jesus. Através de Jesus Cristo. Amém. Através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória